Vamos falar de mais uma região vinícola brasileira, especificamente do Rio Grande do Sul? Hoje vamos falar sobre a indicação de procedência Altos Montes. Eu sou o chefe Nicolete. Eu sou o sommelier Gabriel Moser. E aqui a gente fala de vinho sem complicação. Tudo bem, pessoal? Aqui mais um episódio do podcast No Mundo do Vinho Decanter. Eu sou o chefe Nicolete. Eu sou o sommelier Gabriel Moser. E já faço um convite. Vamos falar hoje de um assunto muito interessante, uma nova região. Ou ela é velha e está sendo segmentada agora, Gabriel? Se não me engano, ela foi constituída em 2012. 2012. Para uma região vinícola é extremamente nova. Sim, a gente vai degustar hoje um rótulo dessa IP, dessa indicação de procedência, e eu convido a já fazer as honras, abrir a garrafa. Vou abrir para ela dar uma respirada. Exato. Então, nós estamos no podcast No Mundo do Vinho Decanter e já deixo o lembrete. Se inscreva no canal. Compartilhe com quem você gosta, compartilhe com quem gosta desse assunto, né, Gabriel? Exato. Vamos lembrar, a gente está no Amazon Prime, no Apple Podcast, no Spotify e no YouTube. E nos siga também no Instagram, onde a gente tem o nosso perfil lá. Antes, o que esse negócio que você falou de IP? IP não é árvore? É isso? IP é uma árvore, mas I.P. é indicação de procedência. Indicação de procedência, na verdade, é o primeiro caminho para você chegar numa DO. O que é uma DO? Denominação de origem. Denominação de origem. A DO ela é bem mais restrita. A indicação de procedência ela é uma área delimitada, né? No qual existe práticas e costumes. E geralmente pode ser mais aberta ou fechada. O que é isso? Pode ser ter regras mais restritas ou regras mais abertas para você atuar e produzir vinhos nessa região. Então, voltando, vamos lá. Que região é essa? Onde ela fica especificamente, geograficamente, dentro do estado do Rio Grande do Sul? Certo. Antes de chegar nesse ponto, eu vou só fazer uma trajetória do vinho nacional que eu acho que é muito relevante a gente fazer. Até a abertura econômica, né, o mercado nacional ela tinha... 90, 80, 90. Exato. Ela tinha quase uma reserva de mercado, né? Então, o grande cenário... importar, chegava muito pouca coisa, quando chegava extremamente caro. Exato. Então, o cenário era mais de pequenos produtores de uva, vendiam para grandes cooperativas ou até multinacionais. E essas empresas, elas faziam a produção do vinho. Com a abertura econômica e várias multinacionais saindo do mercado e as cooperativas não tendo tanto mercado, tendo esse mercado reduzido, e também, principalmente pela prática do vinho de mesa, né? Esse mercado muda, né? Então, às vezes, o produtor da uva não tinha mais para quem vender a uva e eles não tinham muita afetação com a qualidade, porque eles vendiam a uva por quilo. A partir do momento que eles não têm mais comprador, eles têm que começar a vinificar as próprias uvas, né? E eles perceberam que era melhor vinificar uvas de qualidade, melhor selecionadas, um produto melhor do que aquilo que eles entregavam para as cooperativas, imagino. É que, na verdade, a abordagem desse assunto é outra. Quando você vende focado no quilo, você está pensando em volume. Quando você tem que entregar um vinho e não 1 quilo, você tem que entregar um produto final acabado. E esse produto final acabado, ele precisa ter uma qualidade superior. Então, ele vai se preocupar com as uvas que ele produz, para se preocupar com o processo de vinificação, para se preocupar com as uvas. Já ouviu falar de uma empresa chamada Companhia Rio Grandense de Vinhos? Seria a Aurora. Não é a Aurora. A Aurora era outra. Essa empresa ela já faliu e ela produzia vários rótulos, dentre eles o
antigo popular Chateau do Valier. Lembra esse rótulo? Clássico dos anos 80. Então, ela chegou a ser uma das maiores empresas do Brasil até. Ela era a maior empresa de vinhos do Brasil. Ela foi elaborado por diversas famílias que estavam sócias nesse empreendimento. E ela foi constituída em 1920. E ela tinha diversos vinhedos. Ela, para ser talvez uma das maiores empresas das Américas, se hoje ela ainda existisse. Houve alguns erros de gestão, alguns erros mercadológicos, dentre eles tinham até navios próprios. E o grande ponto de bancarrota dessa empresa foi que um navio que estava levando uma carga para a Europa naufragou, não tinha seguro. E daí você vê, perder toda uma carga de um navio inteiro. E o próprio navio. Assim. E o próprio navio não foi fácil, essa empresa não conseguiu superar. Mas para quem estava vivo e ciente nos anos 80, era um rótulo que sai bastante na TV. Esta uva este vinho que a gente está tomando agora, ela está foi produzida em vinhedos que pertenciam à Companhia Rio Grandense de Vinhos, que fica no centro de Flores da Cunha, que em 2000 a família Argenta comprou. Então, por que contém essa história, essas preliminares? Porque, na verdade, Flores da Cunha é o maior produtor de vinho do Brasil. Em litros? Em litros, e pouca gente sabe disso. Todo mundo sabe Vale dos Vinhedos, que fica a 60 quilômetros dali. Exato. E Flores da Cunha, geograficamente, está mais ao alto, né? Você vem de Vacaria, passa em Flores da Cunha no alto e vai descer pro... Em Vacaria provavelmente, eu não sei exatamente, mas eu vou verificar aqui rapidinho. Se não me engano, Vacaria está a 1.100 metros de altura. A altitude de Vacaria, eu vou confirmar aqui. Eu passo sempre por lá, mas te confirmo, 955 metros de altura. Altos Montes, no caso... Nova Pádua e Flores da Cunha, elas estão entre 800 e 855. Agora, Vacaria é 955, mas tem pontos ali que estão até mais altos em Vacaria, que eles chamam de Vacaria. Quem produz vinho em Vacaria, a gente vai falar da IP Vacaria, ele não seria muito ruim você colocar Vacaria no rótulo do vinho. Então eles falam Campos de Cima da Serra. Que é mais chique, não é? Mas vamos falar da nossa IP de hoje. Altos Montes, então, ela está um pouco abaixo, né? Ela tem um clima temperado, frio, temperado, quente, depende da região. E ela está delimitada ali pelo Rio das Antas, que divide a cidade de Flores da Cunha da cidade de Antônio Prado. Que já que já fica fora, mas que também tem produtores de vinho. Não me lembro se Antônio Prado faz parte de Campos de Cima, eu acredito que sim. Mas, enfim, toda essa história é para você, então, ter a consciência que a cidade de Flores da Cunha, se não me engano, tem 35 mil habitantes, e existe o setor que concorre muito com a produção de vinhos, que é uma empresa muito forte, que domina bastante o cenário ali, que é a Florence. Florence Madeiras, mas tem uma unidade da Tramontina também, hein? Lá em Flores da Cunha. Eu não me recordo, eu que eu passo sempre, mas talvez seja uma lojinha. Mas a Florence, ela domina a entrada da cidade. E o pessoal de Flores da Cunha, o gentílio de Flores da Cunha é Florence. O Florence, ele fala, ou você produz vinho em casa ou você trabalha na Florence. As duas atividades econômicas principais da cidade. Mas o fato é que a cidade feita por colonos, né, colonização italiana, né, Nova Pádua, Flores da Cunha, as pessoas tiveram que se reinventar a partir dos anos 90 e começaram a vinificar. Dentro desse surgimento, várias dessas vinícolas, algumas têm mais tempo, outras têm menos tempo. Existe uma outra vinícola no centro da cidade, que é a Salvatore, por exemplo, que se não me engano, das que a gente vai falar, é a mais antiga.
é uma vinícola urbana. Compra suas uvas na região. Exatamente. E nesse exemplo de comprar as uvas na região, você acaba tendo muito esse fenômeno. Assim, vinícolas especializadas apenas na vinificação. Então, se você pegar a IP Flores da Cunha, você vai ter isso, dentre outras, com a Beber, a Casa Venturini e a Salvatore, que é essa vinícola urbana. Então você vê isso acontecendo rotineiramente. Você tendo vinícolas que compram de famílias produtoras de vinho. Você sabe Deve ter naquele sistema que é muito usado na parte agrícola de parceria, né? Tem o suporte técnico da vinícola, né? E já é uma venda que ele já se programa na produção. Então, desde a vindima, todo o processo produtivo, a vinícola está supervisionando, né? Não necessariamente, porque o que acontece? Existem várias vinícolas que têm os próprios vinhedos e inclusive vendem uva. É muito arriscado você comprar uvas da vinícola, por duas razões. Eles só vão te vender o que não serve tanto para vinho. Eles vão ficar com filé, né? Essa é a primeira interpretação. A segunda interpretação é, quando o mercado aquece... Ele vai parar de vender, vai produzir vinho. Exato, daí você fica na mão da vinícola vendedora e você corre um risco. De faltar uva para você vinificar. Exatamente. Então, o que acontece? Você acaba sendo muito mais interessante você encontrar uma família produtora de uvas, homologar os processos dessa família produtora de uvas e daí você passar a ter uma compra rotineira, um contrato de fornecimento de uvas e eles vão vinificar independente vender independente do mercado. Do mercado, eles vão lá comprar e eles vão vinificar e eles fazem uns contratos aí de algumas safras para dar estabilidade para o produtor que está produzindo as uvas e para a própria vinícola. Agora, tecnicamente, Gabriel, o que vai diferenciar um vinho produzido em Flores da Cunha de a 60 quilômetros ali, já na região do Vale dos Vinhedos? Olha, os vales dos vinhedos, assim como Flores da Cunha, eles estão em uma região elevada. Flores da Cunha está um pouco mais elevado. Além disso, os campos são um pouquinho mais aplainados. Então já dá para começar uma mecanização maior, imagino, né? Não, a colheita é bem manual. Bem manual, hein? Ainda assim, mas é mais assim, o relevo é um pouco mais aplainado, ele não é tão brusco, né? Isso favorece diminui a ocorrência de geadas em alguns pontos, né? Porque quando você sabe que a geada ela é mais pesada, né? O ar frio é mais pesado que o ar quente. Então a geada acaba se concentrando nas partes mais frias. Então você acaba tendo essa transição ali na Serra Gaúcha, no Vale dos Vinhedos. Mas além disso, a região de Flores da Cunha, ela não sendo mais alta e ela tem uma umidade levemente menor e acaba florescendo mais rápido do que a região do Vale dos Vinhedos. Que característica ela vai dar no vinho em relação a isso? No vinho você consegue ter uma maturidade da uva mais rápida do que a região do Vale dos Vinhedos. E por conta de não ter o sombreamento também, você acaba tendo a insolação maior do que o Vale dos Vinhedos também. E continuando nesse tema, quais são as uvas que mais se adaptaram e mais produzidas ali? Aí eu volto no produtor que a gente está degustando agora. Vamos lá, Luiz Argenta. Que eu já vou falar deles. Primeiro vamos falar de genéricos, depois a gente vai para os específicos. Vamos brindar de novo, que a gente já está provando, né? Vamos brindar ao Luiz Argenta, que na verdade nunca produziu vinho. Quem produz é os filhos deles. Ele foi uma homenagem ao pai.
que estamos tomando? Estamos tomando deixa eu ver o rótulo, se não me engano, é um Barolo? Não, é um Barbera. Barbera, isso. Uma italiana. Isso. Tinta. Na minha boca aqui vai combinar bem com massa vermelha, fungo. Uma carne vai bem, né? Sabor. Filé piemontês, né? Exato. Um queijo meio engordadinho. Ele vai uma acidezinha pontual aqui. Um vinho extremamente balanceado. Com uma massa no gorgonzola também. Que ele é um vinho... ele não é muito denso, mas ele é de uma persistência muito boa. Você tomou, olha só. Tá sentindo ele ainda de uma forma bem acentuada, né? Ele tá macio, né? Tá bem macio. Isso tem ano dele... 2020? Não, 2022. Então ele tá bem jovem. Bem jovem. Tá um vinho bem fresco, né? Não passou em carvalho, provavelmente. Então, você tem esse cenário, assim. São vinícolas, tem essa mais antiga, que é a Salvatore, que é uma vinícola urbana, que não é mais antiga, mas nem tanto, viu? Estamos falando de 40 anos. Por universo do vinho, 40 anos é um piá. E 40 anos e é uma vinícola urbana que compra as uvas. Ela é bem icônica porque fica no centro da cidade, é uma construção bem antiga. Até eu postei nas minhas redes sociais aí um videozinho da parte interna, eu estive nela na sexta-feira. E é uma vinícola muito aclamada por vários sommeliers, vários entendidos do vinho. Inclusive o enólogo Salvador, o sobrenome deles, né? Foi presidente da Associação dos Produtores de Vinho do Brasil, etc. Recentemente ele se desligou, não está mais nem associado, porque é uma vinícola muito pequena, são vinícolas familiares. Para ter uma ideia, os pais do sommelier, do enólogo, eles trabalham com o filho lá e não tem muitos funcionários, são empresas pequenas que conseguem vinificar volumes grandes porque você trabalha na safra, né? Você recebe a uva, mão de obra você vinifica, né? E o resto é esperar o tempo fazer com que o vinho evolua e passe a existir. Mas, voltando assim, em linhas gerais, a gente está falando da cidade de Flores da Cunha e Nova Pádua, que são cidades contínuas, né? Elas ficam ao norte de Caxias do Sul. Se você está hospedado em Caxias do Sul e você vai para Flores da Cunha, é coisa de 15 quilômetros. Você faz perfeitamente isso em 15 minutos ou menos. Não é uma estrada reta, é uma estrada um pouco acidentada, né? Mas é uma região muito agradável e que, como tem poucos habitantes e como a economia gira em torno desses dois principais ativos, a florense e a produção de uva, ela não tem uma rede de hotéis muito grande. E esse é um dos desafios dessa região. Surgiram alguns hotéis boutiques em Nova Pádua. O interior todo é asfaltado, você consegue fazer esse roteiro das vinícolas por estradas asfaltadas, você não vai ter dor de cabeça, sujar o carro de lama, atolar o carro, você consegue percorrer todas essas vinícolas de uma forma muito agradável, sem grandes solavancos. Você tem ali até um mirante em uma dessas vinícolas, a Gehlen, que você tem um mirante com uma cachoeira para o Rio das Antas ali. Ou seja, é um cenário muito aprazível, que recomendo muito para conhecer. E eles estão desenvolvendo muito o enoturismo. Então você ainda não tem grandes hotéis, você não tem uma grande rede hoteleira, mas as vinícolas elas desenvolveram experiências gastronômicas. Se você for para Argenta, por exemplo, você tem um restaurante que é o Clos, que é uma homenagem à mãe dos proprietários da Argenta, que você tem um almoço, todo dia você tem almoço, recomendo reservar. A Beber também, ela está realizando almoços, então são bem, recomendo também reservar porque o espaço não é tão grande. Eles fizeram um wine deck ali, muito interessante. A Via Piana também tem sextas e sábados almoços, são lugares espetaculares.
Então você tem a Fabian também criando um espaço, ainda não está pronto, mas eles estão evoluindo para você oferecer experiências gastronômicas nessas vinícolas e aproveitando a beleza do local, que é uma região muito bonita. Então, a grosso modo, a cidade ela não tem ainda uma grande rede hoteleira, tem um hotel ainda muito fraco, mas está em vias de inaugurar um grande hotel, se não me engano. Deve ter o quê? 20 mil habitantes? 35 mil. 35 mil. E recentemente a Luiz Argenta, eu vou começando agora a falar das vinícolas, que a Luiz Argenta, ela não tem uma grande produção de vinhos, são 4 mil litros, se não me engano, estão querendo agora passar para 9 mil litros, vão começar a comprar uvas de terceiro, hoje eles vinificam a própria uva. Das uvas. Justamente, falando agora especificamente desse mercado, chega muito pouco, às vezes, para o resto do país, né? Porque você não encontra as pequenas vinícolas assim tão facilmente. Pelo fato de pequena produção, uma parte toda deve ser consumida na vinícola, vendida lá, e depois em alguns locais meio pontuais. Elas não conseguem entrar em grandes redes e distribuir, né? Então, como a maior cidade produtora de vinho do Brasil, tem dois aspectos. E daí eu vou pontuar, a partir do momento que agora eu vou falar das vinícolas, você vai se surpreender. A Luiz Argenta, você já viu uma rede de posto de gasolina chamada Sins? Sins? Não conheço. E Charrua? Charrua. Tá. A Sins é a maior rede de posto de gasolina do Rio Grande do Sul. Você vê para tudo quanto é lado. E a história da família Argenta tem a ver com o vinho, e depois com o posto de gasolina, e depois com o vinho novamente. Os irmãos Argenta, eles começaram sendo representantes comerciais de uma empresa que hoje faz calçados, mas que no passado, sabe aquela gradinha de plástico dos vinhos de garrafão? Clássico, que é a história dos Grandene, né? Exatamente, eles eram representantes do plásticozinho do vinho de garrafão. E eles vendiam algo vinílico para as vinícolas. E daí, precisamos comprar um caminhão para fazer esse transporte também. Compraram um caminhão. Precisamos montar um posto de gasolina para abastecer nosso caminhão em Flores da Cunha e abastecer o nosso caminhão depois, no segundo momento, em Bento Gonçalves. Assim começou o negócio de Bento Gonçalves. Na verdade, primeiro foi uma transportadora, depois foi uma rede de postos de gasolina, depois eles ficaram só com o posto de gasolina, daí em 2000 já tinham construído um pequeno reino. O terreno da Companhia Rio Grandense de Vinhos foi colocado em um leilão no processo de falência. Eles arremataram e daí eles voltaram pro mercado que indiretamente... Já era deles vendendo plástico. Exato. Então é uma história bem interessante de uma trajetória empresarial que acabou tendo um giro, né, em torno do mercado do vinho, e é uma paixão. Hoje os dois irmãos, um toma conta dos postos, da rede de postos de gasolina, que é uma rede muito grande, inclusive eles fazem também vinho de mesa, e você imagina qual vinho de mesa a rede de postos de gasolina deles vende. Claro. Então eles conseguem ter uma saída excelente dos vinhos de mesa, uma saída excelente dos vinhos finos, porque você vê esse rótulo Luiz Argenta na rede de supermercados também. Eles têm uma penetração muito grande no mercado. Isso falando do Luiz Argenta. Mas dentro desse cenário dos produtores, das famílias produtoras de vinho, você tem a Panizon, por exemplo, que é uma grande produtora de vinhos espumantes. Também de suco de uva. E de suco de uva também. E é uma indústria praticamente. Você tem litros e litros e litros. Você tem uma outra ali, a Casa Venturini. Ela produz 4 milhões de litros de vinho de mesa. E a produção de vinho tinto ali, se não me engano, está na casa dos 300 mil litros. Então, falando especificamente, quais as uvas que se adaptaram melhor nessa região? Daí eu volto novamente não respondendo, porque a Argenta, ela tem ali um número escrito na entrada dela, que é o número Terroir 27.
Daí você pensa, terroir 27, e daí a primeira pergunta fica na latitude Paralelo? 27. Que é isso? Daí não. Por ser um solo de origem vulcânica, você acaba tendo vários derramamentos de material de forma não linear, não homogênea. Então, por que terroir 27? Porque tem 27 tipos de solo numa única propriedade. Aqui é calcário, aqui é argiloso, e assim ele vai distribuindo a produção. E isso é uma coisa gigante, porque ali numa propriedade que não é grande, mas não é tão grande assim, eles fazem numa única propriedade 17 tipos de uva. Então, o Luiz Argenta, eles ali, daí eu literalmente estou bem, eles fazem Cabernet Franc, Merlot, Sauvignon Blanc, Gewürztraminer e Chardonnay numa mesma propriedade. Isso é uma coisa notável. Mas se você for ver quem mais produz, a Fabian, por exemplo, a Fabian, que fica já quase chegando em Nova Pádua, ou talvez em Nova Pádua, eles têm ali, eles compraram 50 tipos de uvas diferentes, de mudas de uvas diferentes. E foram testar. Quando eles tiraram as uvas americanas para testar. E eles ficaram com um monte. Tanto é que eles têm um rótulo ali que, se não me engano, é o número de tipos de uva que tem, tem tudo. Mix. É o milkshake geral, assim. É aquele tradicional refrigerante que fazia quando era pequeno, né? Coca-Cola, Guaraná, Fanta, fazia um tutti-frutti. Não, eu não sei exatamente. Depois eu vou escrever um artigo sobre isso em breve. Eu acho que são 50. E assim, tem de tudo. E daí você... Na verdade, isso é uma brincadeira do enólogo, porque é impossível cada uma dar uma característica, né? Mas você sabe que isso... E o mais impressionante é que esgota. Todo mundo quer ver a brincadeira. E ele até fez uma camiseta que é uma bola... Tá bom. É uma bola com os nomes das uvas girando. E é bem interessante. Mas vamos falar assim das vinícolas para as pessoas terem uma noção assim do que pode encontrar em cada uma, né? A Argenta é uma vinícola espetacular, maravilhosa, que tem um restaurante na cobertura chamada Clos. E como eles têm esse porte, esse império empresarial por trás, dando suporte para a vinícola, eles fizeram agora um centro de convenções para 500 pessoas, super moderno. É um espaço do lado, quase no centro da cidade, fica a algumas quadras da igreja matriz. Então vale muito a pena a visita. Os preços não são muito econômicos, assim, é uma vinícola premium, e ela tem uma questão muito interessante, que é uma vinícola vertical. Eles cavaram na rocha, então a uva é entregue por cima, eles começam todo o processo de seleção da uva por cima e vai vinificando de cima para baixo. Exato, vai vinificando por gravidade. Então por isso que eles chamam que é uma vinícola vertical. E no penúltimo subsolo tem a sala das barricas. Desculpa, no último subsolo tem a sala das barricas. E ali é um lugar que, se não me engano, sexta e sábado eles fazem uma degustação às cegas. Não me lembro exatamente o número de rótulos, eu acho que 6. E daí eles fazem só sextas e sábados, tem que reservar. E é um espaço maravilhoso. Inclusive eu postei nas minhas redes sociais, compartilhei, que está no Mundo do Vinho também. É um espaço maravilhoso. As paredes são rochas originais ali, que foram perfuradas, né? Então vale muito a pena a Argenta. Então eu já também falei da Salvatória. A Salvatória é uma vinícola urbana, que ela não vinifica as próprias uvas, ela compra de cooperativas familiares. E essa é outra questão, sabe? Porque, embora seja a cidade que mais produz vinho, não necessariamente eles vinificam a uva da região. Eles compram muito uvas finas de
de outras regiões da do Rio Grande do Serra Sul. Gaúcha. Tem gente que compra da Serra Gaúcha, como é o caso da Salvatore, e tem gente que compra do Rio Grande do Sul inteiro, como a Beber, por exemplo. Serra de Cima, Sudeste. Compra de tudo. Campanha Gaúcha, Serra do Sudeste, exatamente. Que são as três principais: Serra do Sudeste, Campanha e Serra Gaúcha, no caso, a região ali de Bento, né? Então, a produção ainda da região está muito uvas americanas, então existe esse processo das vinícolas tentarem convencer as famílias produtoras da região para tirar as uvas americanas e passar a produzir uvas vitiviníferas, né? Daí, saindo da Luiz Argenta, né? Vamos caminhar um pouco. A gente tem ali também a Beber. A Beber é uma história... Vamos falar da Casa Venturini. A Casa Venturini, ela começou a partir de uma família Góes, vários membros da família Góes de São Paulo e de São Roque, que é uma cidade produtora de vinhos. Vinho de mesa, né? Eles melhoraram recentemente, a gente até tem que fazer um episódio sobre São Roque, né? Isso daí era anos 80. Da minha adolescência, tomando vinho licoroso. Mudou um pouco, era pessoal de São Paulo, né? Família Góes de São Paulo, né? Como nós somos paulistanos, né? E eles foram lá, fizeram um projeto, contrataram um enólogo, que era o Venturini, né? E no final os Góes foram saindo e o Venturini foi aumentando. Hoje a vinícola chama Góes Venturini e a vinícola é Casa Venturini. Eles produzem uma quantidade gigante de vinhos de mesa e como o Venturini ele é enólogo, formado, graduado nisso, né? Ele começou a desenvolver ali vinhos finos muito bons. Vale bastante a pena a experiência. Ele tem 3 tipos de degustação. E é engraçado que ali a região do Venturini é uma baixada. E ali, já indo para Caxias. E ali, por ironia, tem muita geada. Então eles não plantam nada de uva ali. Que plantar vai queimar, vai ficar uma uva... Até na estrada entre a rodovia e a propriedade, você vê trigo queimado pela geada. Então ali é uma vinícola raiz, assim como a Salvatore porque você consegue comprar uva boa, ali na região não tem a necessidade de você plantar. E a Casa Venturini ela já tem um tempo aí, ela já tem quase 40 anos também, assim como a Salvatore. E a Venturini ela acabou sendo a propiciadora do início do Beber, porque o Felipe Beber é o enólogo graduado em enologia em Bento Gonçalves, né? Ele faz rótulos super premiados, hoje é o presidente da associação de produtores a Promontes, né? Ele começou estagiando na Casa Venturini, se graduou, daí o avô dele ele brincava de fazer uva, eles brincavam de fazer vinho de mesa em casa, até que em determinado momento eles resolveram falar, não, esse daí é nosso propósito, e daí eles montou a Beber. Primeiro começou a só vinificar, depois criou um deck bar que é espetacular. Ele revitalizou uma casa que pertencia ao bisavô dele, colônia italiana, etc. Indo para que tem um projeto arquitetônico super maravilhoso, investiu bastante ali, está muito interessante o local. E é num vale que vai para a Vinícola Guerin, que você tem esse mirante que fica 2 quilômetros ali. Então é um passeio que vale a pena. E ali, um pouquinho antes, você tem a Via Piana, também uma vinícola super premiada. Uma é vizinha a outra, a Via Piana e logo depois a Beber. É outra vinícola super premiada, que tem também o restaurante, que também é muito bom, no primeiro andar ali da vinícola. Tanto a Beber quanto a Via Piana, elas estão no Concurso Nacional de Vinhos, eles têm sido rotineiramente super bem qualificados e premiados. Como são projetos mais endógenos, mais naturais do próprio negócio, eles não têm um suporte financeiro externo, né? É uma coisa que está andando devagar, mas que está indo muito bem.
Ali, já entrando em Nova Pádua, você já tem outras vinícolas. Nova Pádua já é mais perto de Caxias? Ou é antes? Assim, para você chegar em Nova Pádua, necessariamente você tem que ir por Flores da Cunha. Existem outras estradas, mas o caminho principal você vai para Flores da Cunha, daí pega uma estrada local Por Nova Pádua. e vai para Nova Pádua. E daí você tem outras vinícolas ali presentes que fazem grandes rótulos, como a Boscato, que é uma vinícola, inclusive, que ela tem uma loja dentro de Caxias do Sul. Ela tem a vinícola em Nova Pádua e tem uma loja em Caxias do Sul que ela tem... O que eles produzem? De tudo. Tudo. Essa que é a grande diferencial. Não só... Lembra que a gente falou de uma coisa muito similar na Serra do Sudeste? Ali eles produzem várias uvas com muito sucesso. Enquanto o Vale dos Vinhedos está muito focado em Merlot, embora produza outros rótulos, e existe um cenário de experimentação ainda muito grande e... Por ser uma região que está se descobrindo, né? Ela está se identificando. Exatamente. Na verdade, a vocação vinícola dos Altos Montes, ela tem quase 100 anos, né? Porque se você vai, por exemplo... Mas ainda produz muito vitis americana, né? Produz vinhos de mesa. Para o pessoal entender, toda vez que a gente fala de uva americana e vinho de mesa, vinho fino, seria... Bem, o Gabriel vai falar melhor. Só separa para quem não conhece nada de vinho. Quando a gente fala vinho de mesa e vinho fino. Sempre é bom lembrar. Sim, vinho de mesa são uvas de alto rendimento, né? São uvas que eles produz vinhos sem tanta qualidade de sabor, de aroma, né? É um vinho mais plano, mais simples. Na verdade, o vinho de mesa, ele é o vinho feito a partir das uvas não vitiviníferas, uvas americanas, né? Que, Isabel, Bordeaux. Exato, que não são uvas de origem europeia. Por isso que o pessoal as denomina uvas americanas. Eles têm alto rendimento. Você acaba... Não necessariamente as pessoas criam elas em espaldeira, né? Porque a espaldeira você vai ter um rendimento menor. Não sei, para quem não sabe, espaldeira é um sistema que ele abre a videira, né, para ela ficar mais exposta ao sol. Para melhorar a qualidade. Exato, da uva, mas porém diminui a quantidade. Exato, diminui a quantidade, e já as uvas americanas, eles costumam ser criados em regime aberto, né? Parreira, uma via só, né? Parreira e geralmente o próprio parreiral se cobre, né? Para ter o máximo de rendimento, e você acaba tendo uma produção mais diluída de sabor. Elas acabam tendo muita água, né? E você tem um vinho mais flat, né? Mais estável, né? Mais simples, sem grandes intensidades, seja alcoólica, seja de sabores. Já as uvas viníferas, elas têm essa preocupação, né, de rendimento anula, né? Eles são eles querem alta qualidade, muito sol e procurando características específicas. Exatamente. E você, na região ali de Nova Pádua, você tem essas diversas produções, assim como em Flores da Cunha, das vinícolas, procurando como são as vinícolas são novas. Assim, a produção de uva é antiga, mas as vinícolas são muito novas. Então eles estão se descobrindo a relação produtor de uva e produtor de vinho. E estão nessa transição. Entrar numa dança que vai formar um balé bem feito no futuro. Exato. E eles estão nessa transição de tirar as uvas de mesa, e assim, tanto é que as vinícolas de lá, elas compram uvas de fora, porque não conseguem
dentro da própria região atingir. Mas como é uma... Eles vão conseguir paulatinamente que os produtores... Porque o que acontece? A vinífera produz menos, porém se paga-se muito melhor, né? O que acontece, se você pegar os dados do consumo de vinho do Brasil, o vinho de mesa ele tem caído de forma consistente. Eu acho que o pós-pandemia ainda vai mostrar mais dados, vai cair mais. Ninguém vai tomar vinho. Não, eu acho que vai continuar tomando vinho sem qualidade, porque a gente tem que pensar a realidade econômica do país que a gente que a gente mora, né? A partir do momento que muita gente vai para um posto de gasolina e você compra um rótulo ali, as pessoas elas estão querendo um consumo rápido, etc. Um sábado à noite, uma sexta à noite, com realidades sociais bem diferentes, né? Então eu acho que não dá pra gente achar que o vinho de mesa vai deixar de existir, porque o vinho de mesa sempre vai existir. Como nos Estados Unidos, o que temos os Infadel, né? Mas o fato é que o processo de decisão de você deixar de produzir uma videira, você arrancar uma videira de uva americana e produzir, você não vai fazer isso de uma noite para o dia, porque você vai deixar de ter renda. Se você produz uva americana e você sabe que você vai ter o cliente comprando a sua uva, porque você vai deixar de mudar. Pelo idoso, né? Exato. Então, mas como esse processo acaba sendo devagar, ele vai diminuindo, eu acho que ele vai diminuir até determinado ponto e vai se estabilizar. Porque sempre vamos ter mercado para o suco de uva. Exato. E daí o que deve acontecer é isso, assim, deve ser uma coisa gradual, com calma, porque o que acontece, se você é produtor de uva e você tem uma região boa ali, metragem, alguns hectares bons de produção de uva, não tem por que você mudar. Você está lá estável, você está ganhando seu dinheiro, para que você vai ter trabalho? A videira tá lá. Já produzindo. Alguém vai comprar. Então, assim, quando morre, quando dá uma então... Ou você quer fazer... Vamos fazer uma brincadeira aqui. Vamos pegar esse meio hectare aqui, vamos... Exato, é mais por aí, entende? Porque as pessoas são motivadas elas têm motivação econômica. Assim, quando você trabalha, nada é por amor, mas nem tanto. Porque no final das contas você tem que pagar a conta de luz, você tem que pagar a conta da água, você tem que pagar eventualmente a safra para o banco, você tem que pagar o carro que você resolveu comprar, você tem que comprar o trator, você tem que comprar a máquina nova. Então é tudo uma decisão racional. Como frase do meu pai, clássica: eu faço o que eu gosto. Não, eu gosto do que eu faço. Porque fazer o que eu gosto é ficar em casa sem televisão. Ninguém vai me pagar por isso. Porém, eu gosto de fazer o que eu trabalho. Mas é a relação entre ganhar e amar o que faz, né? E daí, a gente tem ali em Nova Pádua uma vinícola espetacular, que muita gente ainda vai ouvir falar dela, que é a Cave Angelina. Repete o nome? Cave Angelina. Cave Angelina. Exato, ela é em Nova Pádua, ela é um pouco mais distante de todas essas que eu falei. Você tem que sair da estrada, você tem que passar a Beber, passar a Fabian, entrar em Nova Pádua, passar a Boscada, daí você vai chegar na Cave Angelina. Porque ele é uma aposta do futuro? Não, porque eles estão muito atentos nos processos, né? Eles estão desenvolvendo bastante no turismo. E ela está entre as mencionadas por vários especialistas, não só em termos de receber o turista, mas também em termos de produtos que está apresentando. E o que eles estão produzindo agora e o que compensa para o futuro? Olha, a questão é assim, provavelmente o que eles estão produzindo agora já é muito bom. Eu estou falando mais em experiência enoturística, assim. Perfeito. Porque como é uma área para o enoturismo muito a ser desbravada, é uma área que vai surpreender muito a quem for lá. Porque o Vale dos Vinhedos é aquela coisa. Por exemplo, você vai para Bento Gonçalves, daí você vai na vinícola, daí, assim, se a pessoa ficou
hospedada no meio das vinícolas, ela não vai ter nada o que fazer. Ela vai muito bem acompanhada e tá tudo certo. Agora, se ela vai para Bento Gonçalves tem a rua ali tem 2 ou 3 restaurantes e é aquilo. Se a pessoa vai para Flores da Cunha, provavelmente ela vai ficar hospedada em Caxias. E Caxias é uma cidade muito vibrante, tem 5, 6, 7 restaurantes muito legais, tem cervejarias super premiadas, inclusive não tem como a gente falar dessa região do Altos Montes sem mencionar a Monte Reale. A Monte Reale, ela é uma vinícola e uma cervejaria. Existe dentro da Monte Reale uma cervejaria chamada Além Beer. Esta cervejaria, que pertence à vinícola, ela usa as barricas de carvalho que vinificaram os vinhos para fazer cervejas maturadas. E, por acaso, o ano retrasado, eles ganharam o prêmio de melhor cerveja do Brasil. Melhor cerveja do Brasil, com várias medalhas de ouro e várias medalhas de prata. E, se não me engano, nesse último ano eles ganharam, ou eles foram bicampeões ou eles foram vice-campeões. Então, muitas vinícolas, muitas cervejarias, elas usam as barricas que foram utilizadas para vinificação para maturar cerveja. E a Além Beer, que fica dentro de Flores da Cunha, fica na frente da Florence, ela tem essa notoriedade, e as pessoas elas tem o turismo dos enófilos e dos cervejeiros. E daí chegam os cervejeiros de moda nas suas Harley ali, pô, olham no Google, Além Beer é aqui, mas tem uma cervejaria. Onde eu tô? Onde é que é a cervejaria? Então vamos lançar aqui um desafio. Não sei se você sabe, mas tem uma pimenta muito icônica, chamada Tabasco. E ela é um molho de pimenta fermentado. Sabia que ela é fermentada em barris onde foi descansado o Jack Daniels? Não sabia. Por isso que ela apresenta... É um bourbon. Exatamente. Então, te desafio a trazer uma dessas barricas usadas pelas cervejarias, que já foi usada pelo vinho. Vamos usar na cerveja, vamos fermentar uma pimenta aqui em Blumenau, hein? Eu tenho uma barrica de vinho na minha fábrica. Então vamos encher ela de molho de pimenta. Mas vai ficar lá, porque ela é decorativa. Custa R$3.000 uma barrica. Mas vai dar um bom molho de pimenta, hein? Quantos litros? 200? Não, é uma barrica, sim, eu acho que é 50, né? 50 litros, mas dá um bom molho de pimenta, hein? Se você trazendo a pimenta, pode vir. Vamos lá. Mas concluindo, então, a Cava Angelina, ela já é um pouco mais para dentro de Nova Pada, então, e tem uma vista, uma questão aprazível, um bom receber ao turista, espetacular. O que precisa desenvolver essa região é a rede hoteleira. Isso é uma constante nas minhas conversas com todos os produtores da região. Eu vou todo mês para lá, né? Sou fornecedor de várias delas, mas eu acho que com esse lento processo de troca de videiras e com maior reconhecimento do vinho nacional, eu acho que a gente vai ter muitas boas informações nessa. Por exemplo, esse vinho aqui é a primeira vez que eu o tomo. Tá um vinho bem suave, bem aveludado, bem redondo, e tá um resultado espetacular. Provavelmente, se você fizer uma degustação às cegas, pessoas irão dizer que é um vinho nacional, né? Com uma uva italiana, produzido numa região bem específica, né? Exato, vamos ver se a gente tem aqui o produto aqui. Eu não consigo pegar o valor dele, mas tem aqui, vamos ver. Eu pagaria nessa garrafa, vamos fazer um desafio? Entre 70 e 90? Vamos ver se eu acertei? Eu acho que é um pouco mais caro, né? Mas vamos ver. Tá meio lenta a internet. Enquanto isso, a gente vai provando aqui. E a pergunta constante ali. Mas então, a gente tá chegando próximo ao final do podcast. Enquanto isso, vocês gostaram do assunto, gostaram do conteúdo, compartilhe nas redes sociais. No Instagram, né? No Mundo do Vinho. No Mundo do Vinho Decanter. Spotify, Amazon Prime, Apple Music. Vamos
finalizando esse episódio bem dinâmico de hoje. Foi um prazer falar sobre essa região vinícola brasileira e gaúcha. E nos sigam nas redes sociais. Agradecemos aí a audiência de todos. Obrigado, chefe, por mais esse episódio. E vamos, no próximo episódio, mudar... Apareceu! Tá aqui, acertou. Ó, entre 75 e 89. Eu tô achando que você tá vendendo esse vinho já na... Não tô vendendo, mas posso vender. Um vinho de qualidade. Um brinde ao vinho. Obrigado a todos.